final de Copa, amigo! E nós não estamos lá! Mas para alegrar vossos corações, mais um resenha é nós que nós, falando, obviamente, de Croácia, minha Croácia querida, versus França, a final da Copa do Mundo. Hoje, no estúdio, estamos com Vitor Carneiro, Zé Raimundo, que se contundiu, mas veio porque aqui é trabalho, meu filho. O Sérgio não pôde estar aqui porque ele teve outros afazeres profissionais, mas ele vai participar, fique tranquilo, o Sérgio vai aparecer dando o pitaco dele sobre isso. Amigos, apesar da nossa resenha ser a melhor da internet brasileira, o pé quente deu uma esfriada. Deu uma pequena esfriada, mas vamos falar de final, é Copa do Mundo, a gente gosta de futebol. A gente vai fazer o seguinte, galera, a gente vai falar especificamente da final, depois fazer um resumão da Copa do Mundo e escalar a nossa seleção. Então fica ligado aí no episódio. É nós que nós, tá na Copa e no copo. O jogo é bom, mas a cerveja é meu foco. Eu vou beber essa Copa até cair no chão, torcendo pela seleção. É nós que nós, tá na Copa e no copo. O jogo é bom, mas a cerveja... Quem é o favorito da final da Copa do Mundo? Olha, Paulo, o favorito, né? Que a gente quer que ganhe. Não, o favorito não tem como eu chegar aqui e falar, apesar de que eu queria que a Croácia ganhasse, mas o grande favorito é a França, pelo conjunto, pelo estilo de jogo, e a gente tem que ver que pro futebol tem várias opiniões, e cada um tem a sua opinião. Como eu tenho a minha opinião, e sempre eu mesmo formei a minha opinião, não pelas opiniões alheias ou cabeça de pessoas que cada um tem a sua opinião, eu vejo que o futebol mundial, com todo respeito à equipe da Croácia, acho que para um futebol mundial a Croácia não pode servir de parâmetro para uma Copa do Mundo, até porque pode ser campeão, mas ninguém garante que a Croácia na próxima Copa do Mundo vai estar, até porque é uma geração já que, tirando o Modric, Rakitic, o Modric 32 anos, já vão estar com 35 anos, eu não sei o futuro do futebol croata, mas é evidente que dentro do que eu gosto do futebol, acho uma equipe da França, desde quando começou a Copa do Mundo, uma equipe muito mais coesa, uma equipe que joga um futebol leve, certo? E dentro da minha visão eu vejo a França como favorito. Gostaria que desse Croácia para o mundo do futebol, mas dentro de uma visão mais profissional, eu acho a França uma equipe mais preparada. Tu acha, Vitor, que pode dar jogo bom, porque essa Copa, nessa fase eliminatória, os jogos não foram tão bons? Porque emocionante é uma coisa, bom é outra, né? Assim, justamente pelo estilo da França, que também sabe jogar, apesar de que contra a Bélgica, quando fez o gol, também soube se defender muito bem. E a Croácia joga, tem dois caras muito bons no meio de campo e tal, e dois caras de ponta que brigam muito. Tu achas que pode ser uma boa final de se ver? Entendeu o que eu estou querendo falar? Um jogo bom de se ver? Só respondendo a tua primeira pergunta, para mim não tem favoritismo nessa final. Analisando pelo lado bem frio assim, acho que para mim não tem. Aquela história que a gente sempre conversa, a camisa pode pesar? Pode. Só que quem são os dois caras que desequilibram na França? Para mim, quem está fazendo uma Copa do Mundo fantástica é o Kanté e o Mbappé lá na frente. Só que por outro lado, tu tem na Croácia um cara que também, para mim, é muito mais matador e goleador, que é o Mandzukic, do que o Giroud. O Giroud é horroroso. É muito mais jogador. Então, para mim, vai ser jogo de 1-1 no máximo, e para mim não tem provocação para a Croácia. Você acha que dá jogo, Zé? Jogo eu espero que dê. Eu espero que porque a Croácia, a gente desde um mês antes da Copa do Mundo, naquele amistoso contra o Brasil, eu tinha gostado da Croácia, que eu não vejo a Croácia aquela equipe, com todo respeito à Inglaterra, a equipe belga, aquelas equipes que se retrancam, que fazem aquela linha de 5. A Croácia é uma equipe que ela propõe futebol jogado, futebol que você vai e toca. Pode dar jogo bom sim, e tomara que dê, pro bom do futebol, tomara que dê. Infelizmente o nosso Brasil ficou de fora, acho que o caminho estava bem livre, porque, com todo respeito a todas as opiniões, mas uma final entre Brasil e Croácia, cara, era 100% nossa, mas passamos, erramos, ver onde são os erros e vamos falar do que está em cima dos fatos. O que eu acho, eu vou ter uma opinião, eu acho que se a França ganhar, assim,
Eu estou torcendo para a Croácia por causa dos meus amigos Rakitic, Modric, Habitic and Bits. Eu acho assim, se a França ganhar, assim, ela mete uma caixa. Uma caixa, assim. Mas eu acho que vai ser jogo duro e jogo bom de se ver. Então, para mim, o jogo vai ser de extremos, entendeu? Assim, ou uma goleada. Quando eu digo goleada, não é 8-0 numa Copa, mas uma goleada. E aí eu te pergunto, tu que jogaste bola, Zé, esse jogo a mais que a Croácia tem, por mais ter 3 prorrogações, são exatamente 90 minutos a mais do que a França, pode fazer uma diferença pró-França, ou também a França ser a absoluta favorita e a pressão ser toda em cima dela, até porque perdeu uma Eurocopa há 2 anos em casa, e a Croácia jogar como franca atiradora pode ser bom para a Croácia. A opinião, a minha opinião ela vai ser embasada dentro do que está se mostrando nessa Copa do Mundo. Evidentemente que vai ter sim diferença física, porque 90 minutos a mais que quando eu digo torneio, que a gente não diminui a palavra torneio, diminui a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo ela é um torneio jogado de 4 em 4 dias. Então você ter um dia menos para descansar e você ter um jogo a mais, ou seja, 90 minutos acima, porque eu não sei se vocês prestaram atenção, em todos os jogos da Croácia, a equipe croata ela acabou caindo pelas tabelas. O Mandzukic, o pessoal, então, a parte física ela vai sim fazer diferença. É evidente que hoje, com o mundo de futebol, com a fisiologia esportiva que o mundo apresenta para todos, pode se recuperar? Pode, mas na hora do pega pra capar, principalmente se houver outra prorrogação, com certeza vai pesar contra a equipe da Croácia. Até para entrar no jogo, Vitor, a nossa diretora Master, ela diz também que tem o outro lado. Meu amigo, se os caras virem outra prorrogação, é final, e vou dizer, pode vir quantas tu quiser. Talvez a França sinta. É isso que eu acho. Eu acho assim, há pontos, como o Vitor disse, que não tem favorito. Eu acho que há pontos negativos e positivos em ambos, no caso. O negativo para a Croácia, eu acho que é a parte física. Imagina o sonho que esses caras estão vivendo, né? A pressão toda está do lado da França. Campeão do mundo, foi vice-campeã, esse time tem que mudar esse estigma, blá, 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 blá. Então eu acho que na hora do jogo, talvez você não jogar tão pilhado, só que tem um detalhe, que para mim é um detalhe importante. É o jogo mais foda que a Croácia vai pegar. Com uma seleção de verdade, porque ela jogou com seleções sem expressão e com uma Argentina que estava jogando como uma seleção sem expressão. Isso pode pesar também, né? Tu acha? Mas é que os caras jogam junto. Não, a Croácia tem bons valores individuais. Muito. A Croácia tem um padrão de jogo pré-determinado. Nós não podemos esquecer que a Croácia ela vem de uma classificação repescagem. O treinador pegou a equipe 9 meses antes. Vou falar uma coisa pra vocês, irmão. Seleção pra Copa do Mundo não é time de futebol. O trabalho ele não foi feito. Nós estamos falando do Tite, que pegou só 2 anos, né? Então nós estamos querendo dar mais um outro ciclo pro Tite para ele sim começar o trabalho do zero. Então assim, o que pode pesar nessa forma de jogo da Croácia é porque, como você falou e foi muito feliz, Paulo, no que você colocou aqui, a Croácia agora ela vai pegar uma equipe grande, uma equipe cascuda, uma equipe que também vai lutar pelo título, porque a Croácia ela propôs alguns jogos, eu não sei se vocês estão vendo o jogo da Croácia, tirando aquele jogo da Argentina, mas a Croácia ela propôs uns jogos meio assim de vamos esperar, vamos ver no que vai dar, porque assim, se você for parar nas oitavas de finais, Croácia e Dinamarca, disparadamente a gente ia falar antes do jogo que a Croácia era a grande favorita, e quase não passa. Então imagina a cabeça do técnico da França que perdeu a Eurocopa, ele já era técnico da França. Sim. E está muito mais pressionado. Ele fala isso, né? Ele já falou isso. Mas tem um outro detalhe aí, Zé, até pra gente ir pro palpite. É a primeira vez, talvez, que a Croácia pegue uma equipe na fase eliminatória, porque a própria a própria Inglaterra, a gente já vinha falando, ele se jogar com o Isabelense, eles vão ficar atrás. É a primeira vez que também a Croácia vai pegar uma seleção que vai sair pro que jogue. Então, ou seja, do que a gente, se eu puder resumir, vocês concordam comigo ou não, tudo que a gente falou aqui de vários pontos, é possível ter um bom jogo, numa boa final de Copa do Mundo, até pro bem da Copa, né? Eu tô torcendo para a Croácia por 2 motivos.
que não tem, então é mais uma que vai ficar atrás da gente, a gente vai continuar muito na frente. Francesinha é meio metido a besta também. E vamos que seja Croácia, né? Eu torço, por exemplo. Se eu fosse apostar, eu apostaria na França. Mas eu quero que dê Croácia, entendeu? Entendi. Então eu não vou nem dar palpite, porque eu vou ficar em dúvida do que eu quero. É o bolão ou é a... Sai da mureta. Não, eu vou dar um palpite, acho que vai ser... Vou meter ficha, 2-0 Croácia. Não, como eu falei pra você, assim, acho eu que dentro do pensamento de todos os atletas croatas, essa talvez seja uma chance em 1000. Porque assim, Exatamente. Antes da Copa do Mundo, gente, não tem como a gente colocar a Croácia na final de uma Copa do Mundo. E outra coisa, um país de 4 milhões de habitantes, ele não vai ter essa renovação constante. É menor que o Paraguai. Essa renovação, Santa Catarina. É do tamanho de Santa Catarina. Ali. A população. A renovação não vai Então a rolar. renovação, ela não vai ter aquela renovação de vai surgir, por exemplo, essa geração belga. Eu pago pra ver a próxima geração belga. Geração belga de ouro. Ouro de quê? Não, ou seja, erraram na geração, né? A geração boa era a geração croata, não era boa. A Croácia tem bons jogadores sim. Agora você imagina o pensamento de um atleta croata. Ele tá. Mas eu não sei se essa eu geração belga ela ainda tem outra Copa ainda. com 33 anos a 34 já é bem assim. Mas ainda pega uma outra Copa, Sim, né? pega uma outra Copa na nossa visão, mas se a gente for para a visão de brasileiro, nós não podemos tirar jogador com 31 anos, como a própria imprensa do Brasil já está tirando alguns jogadores de 31 anos. A Bélgica. Engraçado que pra gente, Paulo, pro Brasil, o que acontece? Pra gente nunca presta, pros outros sempre presta. Acabou de tocar no assunto belga, eles vão ter de 33 a 34 anos. De Bruyne vai ter 33 anos. Se você for parar e pensar, vai ficar uma equipe um pouco envelhecida. Será que um pouco envelhecida essa geração vai? Agora é evidente que a gente pode ir pro lado da experiência, né? Mas tem jogadores no Brasil que vão estar nessa idade. Então, assim, qual é o teu palpite? O meu 1-0 Croácia. Eu vou ficar com a França, 2-0 França. Tá. Mas torcendo para a Croácia. Torcendo pra Croácia. Torcendo para a Croácia. E eu queria falar com vocês o seguinte, está acabando a Copa. Eu acho que foi uma Copa muito mais ou menos. Mais ou menos, achei uma Copa mais ou menos. E aí eu vou fazer uma pergunta principalmente para ti, Zé, que é treinador e tal, para o Vitor entrar depois, que é o seguinte. Essa Copa foi do quê? O que marcou essa Copa? Porque ela não foi a Copa dos craques, né? Os craques, a gente está falando das estrelas individuais, não conseguiram fazer com que a sua seleção caminhasse mais à frente. O Cristiano teve um brilho individual em um jogo, mas assim, não foi o craque. Essa Copa foi do quê? Ela foi do jogo coletivo, ela foi das defesas, porque ela foi, são números. Eu acho que 70% a 80% dos jogos das eliminatórias, eu não vou lembrar dos jogos da fase de grupos, foi vencido por quem teve menor posse de bola. Talvez esse seja a maior coisa, nem sempre maior posse de bola quer dizer alguma coisa. Pro legado do futebol, o que eu vou falar aqui, eu vou totalmente de contra aos parâmetros normais do futebol. Eu gosto de futebol jogado. Eu gosto que a equipe propõe o jogo, certo? Tanto de ataque quanto de defesa, mas o que eu vi nessa Copa do Mundo foi várias seleções, principalmente as seleções europeias, fazendo aquele cinturão de linha de 5, como faz a grande Inglaterra, né, que é o melhor time do mundo, que na cabeça deles, dos ingleses, não sei de onde eles tiraram isso, o melhor, faz aquela linha de 5, aí você vê assim, Messi, jogou bem? Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé jogou uma partida boa. Gente. Contra o time que deixou. Porque não é fácil você pegar uma bola. É porque se você parar e analisar, pare e analise o jogo belga contra o Brasil. Quando o Neymar pegava na bola, a marcação dobrava. Ela dobrou 100% das jogadas em cima do Neymar. Para você passar por um é bom, mas para você passar por dois... E talvez a maior qualidade da Bélgica, eu falo isso no segundo as observações, vê se tu concorda comigo. E aí, isso é um mérito, se a gente gosta ou não. E talvez a maior qualidade da Bélgica, do seu treinador, foi ter entendido que a seleção contra quem ele jogaria era mais poderosa do que ele, e ele ter armado um esquema diferente do que ele vinha jogando. Talvez essa tenha sido exatamente a maior qualidade dele, de ter pensado o jogo diferente para aquela partida. Aí eu te pergunto, de novo,
a gente perdeu e a gente teve mais posse de bola. No jogo contra o México teve mais posse de bola do que a gente. Isso que eu te pergunto. Tu acabaste de falar que é um torneio, tiro curto, com muita importância. Você acha que esse estilo é justamente por causa de um torneio tiro curto? E claro, não tenho nem dúvida disso. É evidente que aqui eu jamais posso chegar e falar do nosso treinador da seleção brasileira, que dentro da minha visão é um dos melhores treinadores do mundo. Do mundo, ele provou isso. É evidente que nós precisamos dar mais ênfase e dar valor à nossa mercadoria. Mas assim, se você parar e analisar, eu falei para você no jogo Bélgica e Brasil, a Bélgica dobrava a marcação em cima do Felipe Coutinho, dobrava a marcação principalmente em cima do Neymar, ela não conseguiu dobrar a marcação em cima de um atleta nosso, que foi o Douglas Costa. Se você vê quando o Douglas cortava para dentro, porque o Neymar ele é um jogador de diagonal. E teve 2 vezes que essa dobra de marcação deu 2 espaços cruciais para o Renato Augusto. Ele fez o gol e o outro, o lance que era igual do De Bruyne. Agora sim, por exemplo, a Bélgica, quando ela eliminou o Brasil, ela jogou 35 minutos de um jogo de 90. O resto ela deu a bola e se propôs ao quê? A ser massacrada do jeito que foi massacrada. Mas aí ela teve sorte, e é um jogo, né? Futebol, resultado. Mas então tu dizes assim, essa Copa é a Copa da... Pra mim, essa Copa especificamente, se vocês vão concordar comigo, mas é a Copa dos 2 times que menos pipocaram psicologicamente estão na final. Os mais preparados psicologicamente. Os mais preparados psicologicamente. Todos os times que a gente julgava que estavam preparados, a Alemanha pipocou, a Argentina pipocou, nós pipocamos, a Bélgica com o Zé pipocou, todo mundo se desesperou. Eu vou... Analisinha. Eu vou analisar agora, tu deste um gancho muito bom. Eu vou usar o jogo do Brasil para falar sobre o que tu falaste, esse gancho que tu deste, Vitor. Ele é uma opinião. Eu não vou falar uma opinião pessoal, que se é opinião só pode ser pessoal. Mas é o seguinte, eu ouvi muita gente dizendo, inclusive entre nós que estávamos vendo o jogo junto, que o Brasil sentiu demais o primeiro gol e tal. Eu vi, tentei rever o jogo, eu não consegui rever o jogo, vi os melhores momentos. Eu não vi o Brasil, todo mundo sente um gol em Copa do Mundo, isso é uma coisa, ponto. Mas a partir daí você não conseguir reagir, eu não vi isso no Brasil. Eu acho que dessas seleções que tu falaste, por exemplo, eu acho que a Bélgica, quando levou o primeiro gol no início do segundo tempo, ela sentiu o gol e depois não conseguiu, ficou muito mais nervosa no jogo contra a França, por exemplo, do que o Brasil contra ela. O Brasil teve muito mais chance para ganhar, para fazer o gol na Bélgica do que a Bélgica teve na França. A Alemanha, para mim, ela não pipocou. A Alemanha jogou mal, só. Então eu acho assim, eu acho que a França teve méritos, toda a preparação psicológica ela é fundamental, mas eu acho que a França teve méritos de bola, técnico. E a Croácia poderia ter ficado fora da Copa 2 vezes. E aí no pênalti um perdeu, o outro ganhou. O Modric podia ter sido o Zico deles. Um beijo, Zico. É nóis. Poderia. Então eu acho assim, o termo, a gente brasileiro, eu vou concordar com o Zé, a gente usa o termo pipocar quando a gente, não é, eu entendi o que tu quiseste falar, mas eu ouvi muita coisa, a gente usa o termo pipocar quando a gente não consegue admitir que a gente perdeu. Estou falando pra gente. E então isso é uma opinião que eu tive. Eu não sei se... eu não vi isso, eu não vi nenhuma... De maneira nenhuma, aqui a gente está para fazer esse grande... Aonde desandou foi no 7x1, ali desandou. Ali a gente está para falar de futebol e do grande trabalho que foi desenvolvido pela seleção que teve erro. Que teve, como tem erro em qualquer segmento da vida. Só que tem um porém, nós não podemos chegar aqui e falar que o trabalho não foi bom. O trabalho foi bom sim, porque assim, se a gente for para números, quando a gente vai falar de Brasil, Bélgica daqui a 10 anos, poxa, a Bélgica deu 4 chutes no gol do Brasil, 2 dentro e 2 fora. O Brasil deu 20 chutes no gol, gente. O Brasil propõe o jogo. O Brasil propõe o jogo. A gente vai escolher a final da seleção da Copa. Eu não vou mais dar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu continuo achando, independente de qualquer coisa. Vamos lá, Croácia é campeão do mundo. Certo? Croácia é campeão do mundo. Alguém de vocês vai dizer que a Croácia tem o melhor futebol do mundo ou a melhor seleção do mundo? Hoje, futebol ele não é bem por esse caminho. Ele não é bem por esse caminho, não. O melhor futebol do mundo vai ser ditado por um clube, não é?
Acho que nessa Copa do Mundo, antes da Copa começar, o mundo todo dá pro Brasil e nós brasileiros também dá. O estilo de jogo brasileiro, ele encaixou, por quê? Ele encaixou com a técnica do Brasil, com a sutileza, com a inspiração dos jogadores brasileiros, com o sistema tático definido o que o mundo todo definiu. Qual foi o que o mundo todo definiu para essa Copa do Mundo? Você tem que ver que a Copa do Mundo ele é um ciclo que ele vem se desenhando. Se desenhou uma defesa forte, o Brasil, ninguém pode dizer que não tem uma defesa forte. E quem formata isso é o clube, o treinador de clube. Eu concordo. Aquele estilo da Espanha, de toque de bola, você não vai ver mais. Aquilo acabou, aquilo já passou. Agora, o que vai ser... Eles esqueceram que tem um gol, né? O que vai ser para a próxima Copa do Mundo, a gente não sabe. Mas que o Brasil, ele vai ser um grande parâmetro. Para a gente escalar a seleção, eu acho que tem uma coisa que essa Copa vai sair positiva, talvez, do que treinador. Acabar com aquele ranço de 3 zagueiros. Pode ter um 3-4-3, que todo mundo diz, 3 zagueiros é para trás. Não, tem muito time que joga com 3 e vai, exatamente, joga para frente. Talvez isso seja positivo para quê? Para que um treinador possa fazer mais variação tática. Talvez o nosso Tite, ele poderia ter feito esse 3 zagueiros com o Marquinhos para matar o Lukaku, para abrir um outro. Aí seria mas aí sim, a gente podia pedir para o Paulinho ter quebrado a perna do Lukaku, essas coisas. Goleiros. Goleiros não, que só tem um. Um goleiro. A dúvida ficou entre Courtois, goleiro belga, narigudo filhada, e Lohri. Eu tinha escolhido Lohri por um motivo apenas, porque eu acho o Courtois melhor do que o Lohri, muito melhor. Acho que a Copa do Lohri tinha sido melhor. Mas aqui, né, somos uma democracia. O escolhido foi ele, narigudo filho do inferno. Mas Courtois fechou. Talvez tenha sido a melhor partida. A melhor partida, com certeza. Na lateral direita, há uma dúvida cruel. O lateral direito, que o mestre dos magos vai botar o nome que eu não lembro. Como é o nome do lateral direito que fez o gol? Perisic? Não. É o inglês. É o inglês. Lateral inglês que fez o gol e eu escolhi o lateral da Croácia justamente por jogar no sacrifício e passar para a final. Então um dos dois vai aparecer aqui. A nossa zaga, eu acho que foi a única coisa que a gente teve de unanimidade, que é Thiago Silva, que foi realmente um monstro. Diga-se de passagem, parabéns Thiago Silva, porque você merecia isso. Saiu maior do que entrou na Copa. Bem maior. Pro brasileiro, né? Pra lá não, que ele já... E Godin, que é um monstro também, o uruguaio. Na lateral esquerda a gente ficou em dúvida entre o Matheus Miller, o esquerdinho, a gente não sabe quem é o lateral esquerdo, então vocês aí no comentário deixam. Nosso meio de campo, vamos lá, vou escalar o meio de campo que ficou mais próximo de uma... Kanté, da França, o Kanté. Aí os dois It, né, os nossos queridos Ites, Rakitic e Modric. Aí viria Mbappé, Hazard e Lukaku. É isso? Fechamos? Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao querido Griezmann, que eu acho que está jogando muito para a França e menos para si, tanto que ele vem buscar a bola. Então, assim, o 12º jogador poderia me permitir, a primeira substituição seria o Griezmann, tá bom? Tá liberado? Tá. Pô, então, assim, os grandes caras que antes da Copa eram os grandes não estão. Favorito vai ser o melhor do mundo. Os grandes entre aspas, porque todos esses caras que estão aqui não estariam nessa posição. Paulo, e uma coisa só que para falar para você, que dentro da minha visão, independente de quem seja campeão, para mim, na minha visão, pro futebol, o melhor do mundo não é o melhor da Copa. Tá. Mas quem seria, pra gente finalizar aqui, da nossa opinião, quem pra ti escolheria o melhor da Copa? Da Copa, Modric. Com certeza. O melhor da Copa? Com certeza, o melhor da Copa. Se ele for campeão, ele vai ser escolhido o melhor da Copa. Mas pra mim quem foi? O melhor da Copa pra mim foi o Griezmann. Concordo. Pra mim, o Griezmann. Eu, apesar da minha menção honrosa ao Griezmann, eu acho que o Modric, ele é um cara muito inteligente. Na verdade... Eu posso só pra gente terminar, tem uma coisa, só pra gente falar, vocês que acompanham a Nós Queiroz, a gente tem a frase que pior do que jogador é ruim, pior do que jogador ruim é jogador burro. E essa Copa mostrou que tem muito jogador inteligente que não é craque, mas faz a diferença.
O que vai fazer a diferença, na verdade, o melhor da Copa, o que conta muito também são os prêmios individuais nas partidas. O Modric ele foi eleito 2 ou 3 vezes o melhor em campo. Então isso também pesa. Por exemplo, nenhuma vez o Griezmann foi eleito o melhor no campo. Então a gente vê muito aquele, por exemplo, o Felipe Coutinho, se o Brasil tivesse chegado, com certeza ele estava brigando disparado também para ser, porque ele fez umas partidas muito boas. Sim, com certeza. E mesmo quando ele não estava no auge dele... Mas ele fez a partida dentro do parâmetro da normalidade. Galera, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é agradecer ao Vitor, é agradecer ao Zé. Não vai ser, a gente está aqui com umas ideias que a gente vai ter algumas resenhas de jogos importantes daqui. Eu queria agradecer ao Sérgio, e assim, a gente adora futebol, a gente gosta de falar de futebol, e eu queria agradecer porque a resposta de vocês, porra, foi muito melhor do que a gente esperava, foi muito bacana. Então, continua acompanhando a gente, porque a gente continua rumo ao Hexa. Só que agora no Catar. E nós estaremos aqui. Então, galera, valeu. Mais um resenha de final de Copa do Mundo, nossa primeira Copa de várias. Um abraço, é nós Queiroz na veia.